Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que pode ter em algumas crianças uma grande interferência, um grande impacto nas suas vivências, nas suas vidas, não é? E falo dos medos das crianças. Então, vamos ver porque é que algumas crianças manifestam alguns medos, a razão pela qual alguns desses medos nascem, não é? Qual é a sua origem. Qual é o impacto que esses medos têm e a forma como podemos, enquanto pais, enquanto educadores, entender o que é que levou a este tipo de comportamento, o que é que o mantém e o que é que podemos fazer para que haja uma melhor adaptação a estes significados que as crianças constroem. E vamos ver também o que é que podemos fazer para, no mínimo, permitir uma melhor ou uma maior adaptação a esta condição do medo, não é? Para fazê-lo diminuir ou mesmo para o fazer desaparecer de todo. Bom, então, em primeira mão, é importante lembrar que o medo é uma das nossas emoções inatas, ou seja, é uma emoção, por não precisar de qualquer tipo de aprendizagem para que surja, tem assim como que uma ligação muito estreita, não é? Com o nosso sentido de proteção individual, de salvaguarda da segurança de uma coisa ou de uma pessoa, não é? Com quem se tem algum tipo de afinidade ou afetividade. E normalmente aparece também na vida das crianças quando se gera alguma noção de ameaça ou de perigo. Portanto, o medo é algo que todos nós temos, mesmo que não saibamos explicar ou atribuir um valor e significado real. E por vezes temos dificuldades mesmo nesta gestão e no seu controle, precisamente porque trata-se de uma coisa inata, não é? Que faz parte de nós enquanto humanos. E esta gestão por vezes fica difícil, porque o seu próprio centro de controle está localizado nas nossas regiões cerebrais mais profundas, por assim dizer, e porque tem uma relação direta com este nosso senso de proteção e de segurança. E por isso mesmo, por vezes, não o conseguimos inibir ou mesmo controlar. Portanto, já sabemos então que o medo é um estado normal, digamos assim, que pode surgir em qualquer um de nós e que pode surgir porque naquele momento, aquela situação em particular é entendida como dúbia, como confusa, não é? E de imediato o nosso corpo fica também, digamos, predisposto a agir, a enfrentar aquele perigo para nos proteger daquela noção de ameaça. Mas por vezes também nos pode levar ao afastamento, não é? Porque temos a noção que não temos forma de combater aquela situação, de anular aquela situação que gerou aquele medo, ou ainda também podemos ficar num estado de tensão tal que não conseguimos nem afastar o perigo, nem atacá-lo. Bom, de qualquer das formas, qualquer que seja a forma como os medos se evidenciam nas crianças, eles têm sempre o seu início de acordo com a relação, com a avaliação que as crianças fazem daquela situação. Portanto, do quão perigoso ou ameaçador aquilo pode ser e, ao mesmo tempo, da relação que as crianças criam acerca das suas próprias capacidades para o enfrentar. E são estes dois fatores que determinam a intensidade dos medos, não é? A subvalorização da situação que é desconhecida, não é? E depois, ao mesmo tempo, a subvalorização das suas competências para o resolver. Portanto, quanto maior for esta diferença, assim tão maior será também a intensidade do medo, a sua duração, os seus efeitos na vida da criança, a tensão, o nervosismo, a ansiedade e por aí fora. Bom, fica assim explicado um pouco o porquê da presença dos medos nas crianças, porque afinal estes comportamentos cumprem uma função, não é? Tem um papel de regulação e adaptação face a uma situação que é reconhecida como potencialmente perigosa ou ameaçadora. Mas o que é que envolve todo este processo? E porquê é que algumas crianças agem ou reagem, por vezes, de uma forma tão exagerada, com uma tão grande intensidade? Porque tão simplesmente cada uma delas tem uma forma diferente de olhar, de sentir, de interpretar aquela situação. Algumas crianças, por exemplo, valorizam muito toda a tensão física, não é? A tensão muscular, o bater do coração acelerado, não é? Que acabam desta forma também por validar o seu próprio medo através da percepção do seu próprio estado físico. E pensam, ok, se o meu corpo está desta forma é porque o medo é real mesmo, não é? E deste modo é como que o simples facto de se manterem neste foco tão grande do seu estado físico alimentassem o conteúdo dos seus próprios pensamentos. Ou seja, funciona tipo escadinha de rabo na boca, não é? Se eu estou tenso, é porque tenho medo, não é? E, portanto, isso quer dizer que o medo é real. Logo, vou-me manter neste estado porque posso ter que agir rápido para o enfrentar ou para fugir dele. Portanto,
vemos aqui que os medos em algumas crianças estão também muito intimamente ligados com as suas sensações de mal-estar interno. Não é? No entanto, por vezes também esta emoção do medo traz consigo outras sensações que podem ser de difícil explicação ou de difícil reconhecimento, e especialmente para as crianças, porque se encontram num sistema, digamos assim, onde se inserem também o nervosismo, o desagrado, a surpresa, a repulsa ou a zanga, não é? E por isso é importante tentar perceber de facto o que é que a criança está a sentir, para que haja uma forma mais direcionada para o combate àquela emoção. E por vezes também a criança chama-lhe medo porque é a palavra que ouve de forma mais comum, sem que tenha ainda a valorização adequada ao que está a pensar ou ao que está a sentir mesmo. Por isso é extremamente importante nestas situações ajudar as crianças para que haja uma interpretação mais fiel a tudo aquilo que estão a pensar e que estão a sentir, e para que haja também uma adequação da nossa ajuda. Ok. Mas e então, se não conseguirmos aceder a tudo isto, se a criança não tiver palavras, se não tiver significados que nos ajudem a entender o que é que sente, como é que tratamos a situação? Como é que ajudamos a criança? Bom, então, um dos métodos logo à partida é criarmos hipóteses. Será que o problema está no medo em si, ou será que é na forma como ele é visto e como é sentido pela criança? Será que o medo é infundado, ou seja, será que é fruto da sua imaginação, ou será que foi herdado, por assim dizer, através de conversas ouvidas, de histórias ouvidas, de filmes, etc. Em alguns casos, os medos surgem por contágio externo, isto é, muitas vezes por serem herdados de outros, não se reconhecem todas as suas qualidades e por isso mesmo, porque as crianças estão a lidar com algo que não foi criado por elas, que não sofreu uma adaptação feita por elas, ficam entre mãos com algo para a qual não sabem como agir, não é? E perante esta situação de ambiguidade e de falta de controle, gera-se então esta sensação de medo e de tensão, de tal forma também que muitas vezes assume uma proporção tão grande, uma proporção tal, que existe uma dificuldade extrema neste desapego, no desapego deste foco da atenção para aquilo que é o aversivo, não é? Para aquilo que não é o desejado. O que gera também o medo, não é? E que de uma forma habitual acaba depois por perseguir as crianças para tantas outras áreas da sua vida, porque acabam por fazer uma generalização do medo, não é? O medo passa a estar em todo o lado, com um significado aumentado e com todas as implicações para si, para a criança e para a família, que muitas vezes também não sabe como resolver o problema, não é? Mas muitas vezes também o problema nasce aí mesmo, na família, não é? Então, e mais consequências para o prolongar deste estado de medos. Logo à partida, a falta de autoconfiança, não é? E a insegurança que pode gerar na criança. Nesta sensação criada de haver algo que está fora do controle da criança, não é? Criando então assim a ansiedade e a tensão. Depois, a noção de não serem capazes de resolver este assunto, este medo, pode levar também a uma generalização desta forma de sentir todas as outras coisas, não é? Sem este sentimento de capacidade, de poder, não é? E claro, tudo isto pode levar também a um evitamento prolongado de situações associadas a estes medos, não é? Mantendo sempre aquela sensação de perigo ou de ameaça constante em todo o lado. Depois, ainda, a noção para a sua falta de autoeficácia, não é? E em muitos casos também pode levar até ao seu afastamento social ou até mesmo à estigmatização, e vê-se muitas vezes também isto acontecer pelos pais ou pelos amigos, por de forma repetida, lhe fazerem notar que ela é diferente dos outros, que o medo não existe, que ela está a ser dramática, que é mariquinhas, etc. Portanto, no todo, isto pode levar a uma minimização do seu autoconceito, não é? Com sensações de impotência, de fraqueza, de senso de não ter valor, de ser incapaz, de ser inferior, não é? Com a criação de um diálogo interno negativo. Eu não presto, eu não sou capaz, eu sou fraco, etc. Bom, então, mas e como é que podemos ajudar as crianças nestas situações? Bem, entretanto, pais, não se esqueçam que muitos dos medos que as crianças têm
têm origem no chamado contágio, não é? E por isso é que é importante o papel detetivo dos pais. Por vezes o problema está em nós, não o reconhecemos e aplicamos depois a responsabilidade da sua resolução nos filhos. Portanto, fiquem atentos, pensem bem, não é? Vejam os porquês, criem hipóteses com as mais variadas alternativas e ajudem as crianças nesta dificuldade. Então, como é que ajudamos então? Em primeira mão, o que há a fazer em primeira mão é validar e aceitar essa manifestação do medo. E em caso algum devemos mostrar que a criança não é capaz de o resolver. Pois senão, para além do medo já presente, não é, estamos ainda a promover a sensação de ela não ter as competências necessárias para a sua resolução. Quer dizer, minimizando uma vez mais como já vimos. Não é? E já sabemos como isso pode ser também comprometedor para a sua autoestima, para o senso de concretização, para o afastamento nas relações sociais, etc. Depois, é importante ainda também que os pais saibam que os medos, de uma forma global, adquiridos, propostos ou herdados, não é, fazem parte do desenvolvimento das crianças. E isto quer dizer que, em maior ou menor grau, todas as crianças têm alguma dose de medos. Agora, claro, tudo isto também depende das suas origens, não é? Da sua intensidade, dos meios onde ocorrem e, claro, o grau com que interferem nas suas vidas. Então, depois, como é que é isto do papel dos detetives? Uma das primeiras coisas a fazer é ficar atento, não é? É identificar o que é que desencadeou o medo, o que é que o mantém e quais são os fatores que podem ajudar no seu combate, na sua eliminação, ou pelo menos a minimizar a sua interferência no bem-estar da criança. Depois, como estava a dizer há pouco, enquanto pais ou educadores, interroguem-se. Estes medos são próprios ou foram gerados? São medos infundados? São herdados por contágio? Vêm da imaginação? Não é? Será que estes medos acontecem porque fui eu, enquanto pai, enquanto educador, que os estimulei? E isso foi, como é que eu fiz? Não é? Com as histórias do polícia que é mau, do bicho que vai comer, do papão, do homem do saco, do filme que a criança viu na televisão, no vídeo, ou que viu no tablet ou no telefone, porque eu também não fiz a gestão dos conteúdos que podem ver, não é? Quer dizer, por aí fora. E, portanto, é aqui que entra o nosso papel enquanto detetives, não é? Perceber a origem, o que é que mantém o medo e o que é que pode ajudar a ultrapassar. Depois, acima de tudo, e em todo o processo, é importante também transmitir confiança, não é? A segurança, a reformulação do significado daquele medo. E promover sempre, mas sempre mesmo, o senso da capacidade que a criança tem para a resolução, que tem a nossa ajuda, não é? Mostrando que há controle, reforçando positivamente também qualquer avanço que a criança faça naquele sentido de eliminar aquela dificuldade. Depois, é preciso entender também que esta cura, digamos assim, é um processo que tem avanços e recuos, que hoje avançamos, que amanhã recuamos, mas é mesmo assim que isto funciona. Isto tem que ser entendido como um processo em que, para além de se querer chegar à meta, não é, é importante também todo o percurso, todas as aprendizagens que se vão fazendo. Portanto, sempre com aproximações sucessivas, de forma progressiva, gradual e, naturalmente, sempre de acordo com as competências ganhas pela criança em cada passo. E não devemos esquecer também que a maior parte do papel é nosso, não é? Porque temos que estar sempre presentes enquanto modelos e enquanto modeladores para encaminhar, para ajudar, para corrigir. E é desta forma ativa, é esta forma ativa de nos mostrarmos, de lhes dizermos que entendemos os seus medos, que os aceitamos e validamos, é isso que lhes vai trazer o conforto que precisam para este caminho de enfrentar algo que para elas é desconhecido. Portanto, não se esqueçam, pais, que o papel maior é sempre nosso. Depois, ainda sob um ponto de vista mais prático, todo este processo de aproximação gradual leva também a criança a entender que, afinal, pode conviver com aquela situação, porque já ganhou as evidências que afinal, o medo precisava de um nome diferente, de uma forma de interpretação diferente, de um significado diferente, de um valor diferente e por aí fora. Portanto, não vamos esquecer que nós, enquanto pais, enquanto educadores, não podemos sair fora do jogo e deixar esta responsabilidade para as crianças em lidar com algo que até, provavelmente, em muitos casos, fomos nós que promovermos sem que as ajudemos, entretanto, pelo menos a reinterpretar
o significado disto, o significado da coisa. Não é? Bom, ficou aqui um breve genérico sobre o que são os medos nas crianças, porque é que ocorrem, como é que podemos ajudar, enfim. Eu espero que vos possa ser útil no vosso dia-a-dia. Obrigado por terem assistido e voltamos para a semana com outro tema. Obrigado, até depois.